conectado, então vamos conectando aí logo para a gente começar. Beleza. Então, antes de mais nada, queremos falar que você é muito bem-vindo aqui, tá? Na nossa casa espírita, na Casa do Caminho, nas nossas casas. Gratidão por ter aberto as portas da sua casa para nós, né? E seja muito bem-vindo nas casas de todos nós que estamos aqui também. É uma honra para nós tê-lo com a gente fazendo esse estudo de hoje. É porque nessa que nós temos a chance de termos tantos estudos, né? Tantas bênçãos. E eu me coloco como um aluno ávido aqui em todos os nossos encontros, que é uma honra muito grande a gente poder ter tão queridos amigos aqui dentro de casa também conectados aqui com a gente, e que a gente possa fazer valer a pena, né? Esses estudos que a gente tem, essas chances, né? De compreensão um pouco mais de estudos, né? Que a gente possa ter e que os nossos amigos possam também fazer valer a pena aqui todos os nossos assuntos que a gente traz aqui, que é de coração, né? Os nossos amigos também vêm de coração e que a gente possa fazer valer a pena, né? Então, vamos fazer uma prece aí para a gente dar início aos nossos estudos de Correto. hoje, né? Rogando a Deus, aos amigos de luz que estão conosco agora, que nos intua, que nos guie e que nos conecte mais fortemente a cada dia, fazendo-nos que tenhamos consciência da nossa responsabilidade enquanto espíritos e espíritas, do nosso esforço próprio, de nos controlar um pouco mais a cada dia, compreender um pouco mais as nossas dificuldades, dar amparo, carinho, consolo àqueles que sofrem e, além de tudo, acima de tudo, estar junto de Jesus Cristo e de Deus através do Espírito, que é a prova maior do amor de Deus para com todos nós. Esteja conosco hoje, amigos de luz, que a nossa sintonia vibre na faixa de muitos amigos que estão conectados aqui com a gente, amigos encarnados e desencarnados, e que nosso estudo hoje possa ser útil não somente a nós, mas a eles também. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Amigo, à vontade, a casa é toda sua. Hoje nós vamos ser amigos Coisa de boa. nosso amigo condutor do nosso estudo, né? Mildinho, que é um presente para todos nós. Saiba que o seu estudo é uma base, né, de vários outros estudos. A gente fica feliz em saber que nós vamos tê-lo aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre Padre Damiano e as lições do Catre, né, que é um assunto aí com base na obra Renúncia, né, que é um livro espetacular para quem não teve a chance de ler. Não perca a chance, né? É muito bom. Seja muito bem-vindo mais uma vez e a casa é toda Obrigado, sua. obrigado. Obrigado. Bom, começar então primeiro agradecendo o convite, né? O convite amoroso do Simão, né? O Simão ele fez um primeiro contato, fez o pedido. O Simão, que é um professor do coração, que a gente tem como referência desde da infância, ao longo da adolescência, né? E depois me encaminhou para a companhia agradável do Augusto, que tem sido o meu tutor de Instagram, né? Eu não tenho muita intimidade com as lives do Instagram, mas ele foi me conduzindo aí com um enorme carinho, né? E ele pediu que eu trouxesse um tema, né? Ele deixou à vontade para que eu trabalhasse com um tema que eu achasse melhor. E me ocorreu, então, que era a hora de eu compartilhar com outros companheiros, né, os companheiros da Casa do Caminho, patrocínio, o meu encantamento com esse trecho, com essa parte do romance Renúncia. Romance de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Que é a experiência final, né? A experiência derradeira do personagem Padre Damiano. Antes de falar desse personagem na história em si, acho muito importante mencionar qual a conexão desse personagem com o próprio autor Emmanuel, né? Emmanuel, ele encarna na Espanha e na personalidade de Padre Damiano.
né? Então, o Padre Damiano é o Emmanuel encarnado, né? Reencarnado, né? Ele teve essa experiência na Espanha, na cidade de Ávila, onde ele era um sacerdote da Igreja Católica e tutor espiritual da personagem Alcione, que é a personagem principal do livro. Ele é um amigo da família Villamil, né, a família de Alcione, um amigo querido da dona Madalena Villamil, que é a mãe de Alcione, e ele viu Alcione crescer. Né? Ele foi o principal personagem na formação, na então existência material de Alcione, na sua formação religiosa e espiritual. Né? É bom lembrar que se trata de um anjo Alcione, né? Um anjo do sistema de Sírios, né? Mas ela precisou ter, a partir da infância, como todo encarnado, introduzida nos assuntos de espiritualidade. E o tutor dela, nesse particular, foi o Padre Damiano. É famosa a relação dele com Alcione através do estudo diário do texto bíblico, num formato minucioso. Né? Isso é uma coisa curiosa, né? O Padre Damiano ia para a residência de Alcione, se reunia com Madalena de Villamil, com a funcionária do lar, a Dolores, né? Que era uma espécie de agregado, e ali eles estudavam toda noite o texto bíblico de forma minuciosa, detalhada, tal qual a gente realiza no Miudinho, tal qual o Senhor Abreu iniciou aqui em Minas há várias décadas já, né? Mais tarde, uma série de incidentes da biografia de cada um, né? A gente não vai entregar aqui o ouro, porque a gente quer que a turma leia o Renúncia, né? Mas eles se deslocam de Ávila, na Espanha, todos esses personagens, a família Villamil, mais o Padre Damiano, e vão viver em Paris. Mas como Paris era uma grande capital, né? Eles encontram muitas dificuldades para se estabelecer na cidade, na capital francesa, né? E o Padre Damiano, em especial, ele vai passar a depender da caridade alheia. Ele é acolhido por uma determinada paróquia, né? Num presbitério, e passa a contar com a generosidade de sacerdotes que eram conhecidos dele lá na capital francesa. Só que com o tempo ele se torna um fardo, entre aspas, né? Muito pesado, exigir muitos cuidados desses amigos sacerdotes franceses, né? E aí a responsabilidade do cuidado com ele, ela é assumida pelo personagem Alcione. O trecho que nós vamos ver agora é justamente os momentos finais do Padre Damiano dentro do romance. Né? Ele já doente, muito doente, bem idoso, e Alcione mantendo com ele um diálogo ali no seu leito de morte, né? no seu catre de morte. Né? Nós vamos discutir hoje em torno das reflexões que são propostas por esse diálogo entre Padre Damiano e a menina, a moça Alcione Villamil. Correto? Bom, eu separei alguns trechinhos para quem queira depois reler, refletir sobre o tema com mais cautela, vai encontrá-lo lá na segunda parte do livro, do Romance e Renúncia, no capítulo 2, intitulado Novamente em Paris. Lembrando, gente, que esse é um trecho assim, muito especial, porque ele traz muitas respostas, um material muito rico para nós associarmos as nossas experiências de hoje. Porque a questão da saúde física, né, ou a questão da enfermidade, a questão do tratamento médico, da maneira de se lidar com o risco da enfermidade, ou com a enfermidade propriamente dita, está na ordem do dia, né? Está na pauta do dia. Então, é muito importante também que, além de se comover com a história, se encantar com os ensinamentos, a gente seja capaz de conectar essas lições com a nossa experiência coletiva do momento. Para que a gente tenha uma conduta que seja tão digna quanto foi a conduta de Alcione, quanto foi a conduta do Padre Damiano. Correto? Então, vamos lá.
Primeiro a gente vai ler aqui um trechinho desse capítulo que fala sobre as condições do padre Damiano, né? A Alcione, ela estava a princípio conversando com a mãe dela e aí ela começa a falar sobre o padre Damiano. E ela diz assim: um pormenor muito grave da situação, segundo informa Padre Amâncio é um dos sacerdotes que acolheram o padre Damiano, é que o nosso benfeitor, o padre Damiano, não dispõe presentemente de qualquer recurso. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de uso privado, já que terá de isolar-se lá mesmo no presbitério, por ser portador de mal contagioso. Olha só. Então, olha aqui. Primeiro, a gente tem aqui uma combinação barra pesada para qualquer coração encarnado, que é falta de dinheiro, falta de recurso com enfermidade, com doença. Quem já viveu isso, da turma que está acompanhando, né? Quem já viveu isso sabe o que é. Você passar por uma doença, passar por uma enfermidade no lar, na família, em casa, e sem dinheiro. E sem recurso, né? No caso, o padre Damiano era um idoso, ele não tinha recurso sequer para pagar uma cuidadora. Ele estava precisando de uma cuidadora, de um cuidador para auxiliá-lo nas dificuldades do cotidiano, porque ele já estava idoso, ele precisava de alguém que o acompanhasse. E ele não tinha recurso. E aqui tem um acréscimo de gravidade, que tem tudo a ver com a nossa experiência atual. O mal, a enfermidade, a doença do padre Damiano era uma doença contagiosa, né? Então ele precisava se manter no isolamento, como muitos companheiros hoje no Brasil se encontram, né? Alguns companheiros com mais poder aquisitivo, muitos companheiros sem recurso, né? Dependendo dos serviços de saúde pública, dependendo da caridade alheia, porque precisaram se isolar no leito hospitalar. Não tem como manter o cuidado, né, com a própria enfermidade, porque toda enfermidade demanda gastos, despesas. Então, é uma experiência muito difícil essa, muito dolorosa. E o nosso personagem atravessava justamente essa provação, né? Esse grande testemunho, esse grande teste de aferição de valores espirituais, né? Depois que a Alcione dá notícias do padre Damiano para a mãe Alcione, para a mãe Madalena, ela passa a se mobilizar para socorrê-lo, para acudi-lo, né? Então, o Emmanuel diz assim: na manhã seguinte, a jovem chegava ao quarto do enfermo antes das 9 horas. Não se avistava com o amigo havia 3 dias. Encontrou muito desfigurado, excessivamente pálido, olhos encovados. Empurrou de mansinho a porta entreaberta, a fim de surpreendê-lo. Reparou-lhe na fisionomia cansada e deteve-se na observação detalhada de suas características. Com efeito, piorara muito. As mãos a reterem volumoso livro, cujas páginas lia atentamente. Pareciam de cera, pálidas, né? A respiração revelava-se algo acelerada. Alcione reprimiu a própria amargura, dominou a emoção e exclamou sorridente: lendo a Bíblia? Então, ó, primeiro, olha o estado desse homem. Muito desfigurado, excessivamente pálido, de olhos fundos, encovados. Fisionomia cansada. Piorara muito. Então, esse é o estado físico do padre Damiano.
É a descrição de Emmanuel sobre o perfil, as características físicas dele nesses dias de enfermidade. Pálido, desfigurado, de olhos fundos, né? Trêmulo, cansado, fadigado. Essa é a descrição do Padre Damiano, corpo, carne. Agora, ele não precisou descrever muito o estado de espírito. Ele só precisou dizer que em meio a tanto desconforto, que em meio a tantas dificuldades, a tanto mal-estar, este homem empunhava na mão e lia atentamente a Bíblia. Porque ler a Bíblia como se ela fosse um amuleto, um talismã, né? Tem gente que pega livro espírita na hora da aflição, segura o livro espírita, acha que, né, só o fato de segurar o artefato material vai bastar para superar a dificuldade. Não. O livro é um instrumento de conforto a partir do momento em que você se transmuta em leitor. E quanto maior a atenção dedicada à leitura, com a mente e o coração, maior o conforto que ele vai poder te oferecer. Por isso, o Emmanuel faz questão de mencionar que o Padre Damiano lia a Bíblia atentamente. Então, aquela mesma leitura minuciosa, atenta, detalhada, perspicaz, arguta que ele fazia do texto bíblico, quando estudava com Alcione, com Madalena Villamil, né, com a família Villamil lá em Ávila, é a que ele fazia sozinho. Ele fazia essa leitura sozinho. Né? Ontem eu estava conversando, eu estava gravando um dos episódios do Mildinho, né? E participando conosco à distância estava a companheira Sheila Passos, amiga lá de Belo Horizonte, que conviveu muito com os pioneiros do estudo minucioso aqui em Minas, né? O seu Honório, o seu Sobral, o seu Leão. E ela contou pra gente, Augusto, que certa ocasião, ela e o Afonso Chagas eram da mocidade e foram visitar o seu Leãozalho na casa dele para poder convidá-lo para uma atividade, alguma coisa assim. E quando ele chegou lá, eles chegaram lá, o seu Leão falou assim, vocês esperem um pouquinho que eu tenho que terminar um serviço. Sabe o que ele estava fazendo? Aos 85 anos, lavando roupa e estendendo varal. Então ela e o Afonso ficaram na sala esperando ele terminar o serviço doméstico, aos 85 anos. Ele morava sozinho, já era viúvo, tinha perdido a filha, né? E agora, o que eu quero destacar é que ela e o Afonso observaram que na mesa de estudo dele, uma luminária, estavam lá os livros abertos. Ele estava estudando o Evangelho, sozinho em casa, estudando doutrina espírita. Aí ela e o Afonso olharam para o outro e falaram assim, vamos ver qual que é o segredo do seu Leão. Vamos lá ver o que é que ele estuda. Eles foram aproximando da mesa e perceberam que era um livro amarelado. Já pensa, nossa, deve ser um pergaminho, uma escritura de iniciação secreta, que só ele e os doutos têm acesso. Quando eles aproximaram e viram os livros, sabe o que ele estava estudando? Aos 85 anos, com décadas e décadas de doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Sozinho, em casa. Não era para fazer uma palestra, nada. Era por gosto pessoal, pelo prazer pessoal, de mesmo idoso, mesmo tendo que cuidar dos afazeres domésticos, pegar uma obra básica e lê-la com atenção e carinho. Esse é o prazer que a Alcione encontra nas mãos do Padre Damiano. O corpo machucado, o corpo envelhecido, o corpo maculado pelo tempo, mas o ânimo renovado pela leitura atenta do texto bíblico. Pela leitura amorosa do texto bíblico. Né? E é em função dessa relação dele com o Evangelho que vai decorrer a continuação do diálogo entre a Alcione Villamil e o seu tutor, Padre Damiano, né? O Emmanuel diz que Damiano fez um gesto de grande alegria. Olha, o gesto aqui é um gesto espiritual.
É um enfermo moribundo com um gesto de grande alegria, saudando-a com ternura. Porque enfermidade não precisa necessariamente estar associada à tristeza e amargura. O espírito não precisa se dobrar ao desconforto do corpo. Ele pode ser e é maior que o corpo, mais forte que o corpo. E aí o Emmanuel continua. Ela o abraçou e, arrebatando o livro, procurou ver que meditações o preocupavam no momento. Olha, procurou ver que meditações o preocupavam no momento. Em meio àquela alegria, àquela ternura, aquele otimismo, ela pôde perceber que havia preocupação. Porque esse grande cristão que nós estamos mencionando e que aqui está encarnado na personalidade de Padre Damiano, ele não é um ser bobo, ingênuo, né? Indiferente à própria sorte. Tem, né, ocupações com a própria saúde, conforme manda a lei de conservação, né? Está apreensivo, como é que eu vou resolver esse problema, como é que eu vou sair dessa condição, mas sem azedume, sem amargura, sem revolta, sem rebeldia. Por isso, ela acrescenta, né? O Emmanuel acrescenta. Eram as exortações de Eclesiastes, é o que ele estava lendo na Bíblia. Velho Testamento. Leitura sapiencial. Eram as exortações do Eclesiastes. E aí vem um trecho famoso, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, né? Esses tempos aí atrás eu tive contato com a leitura da Revista Espírita, né? Se não me falha a memória, de 1862. Acho que é de 1862. Acho que sim. E é uma carta, uma correspondência de Kardec com uma pessoa que vivia a experiência de uma epidemia em Istambul, na Turquia, né? Essa leitura ela tem circulado muito aí. Mas o que eu quero mencionar é o comentário de Allan Kardec, quando ele fala sobre, né, a enfermidade, ele fala assim, que de repente a gente pega uma doença dessa gravidade, apenas iremos mais cedo para algum lugar para onde iríamos de qualquer jeito mais tarde. E esse trecho de Eclesiastes faz menção a isso, né? Há tempo de colher e tempo de plantar, há tempo de velhice e tempo de juventude, há tempo de vida, de nascimento, aliás, que o contrário de nascimento é morte, né? E há tempo de morte, há tempo de morrer. Então, essa é a única certeza que nós temos enquanto encarnados. A hora do desencarne chegará. Mais cedo ou mais tarde, mas chegará. Só o que podemos determinar, e sobre isso temos total controle, é como nos relacionaremos com esta hora. Qual será a minha postura íntima, a minha conduta, a minha atitude interior perante esse momento natural, fisiológico, esse fenômeno de vida. Porque a hora de morrer é um fenômeno da vida, faz parte da vida. A vida ela prossegue, a vida ela existe sempre, mas existe dentro do fenômeno da vida, da manifestação de vida, um momento de encarnar no corpo e um momento de deixar o corpo. Essa leitura propunha ao Padre Damiano esse tipo de reflexão. Vamos atender à lei de conservação, vamos nos alimentar bem, vamos ter os cuidados pessoais com a higiene, né? Em tempos de epidemia, de pandemia, redobrar esses cuidados, né? Lavar as mãos, higienizá-las com álcool, com detergente, utilizar a máscara, principalmente fora do recinto doméstico. Isso é uma questão de altruísmo. Negligenciar essas normas médicas é egoísmo de último nível. É desdenhar o sofrimento de famílias
que não estão podendo se despedir dignamente dos seus entes queridos. Então, devemos sim respeitar a lei de conservação, tentar prolongar ao máximo a existência do corpo físico. Agora, vai chegar um momento em que não é possível mais prolongar a existência material, em que o retorno para o mundo espiritual se torna uma realidade incontornável, inevitável. E aí, qual será a minha atitude íntima? Qual será a minha disposição interior? Nós vamos ver agora qual era a atitude íntima do padre Damiano, para a gente tê-la como referência, como paradigma, né? O Emmanuel continua assim. Aliás, o Emmanuel não, o pobre o Emmanuel, né? O padre Damiano, né? Na personalidade do padre Damiano. Já sei que este mal é incurável. Olha, ele já tinha tomado consciência, aqui não é mencionado, né? Mas nós imaginamos que é um mal tísico, é um mal pulmonar, né? Já sei que este mal é incurável e não posso deixar de concluir que, para mim, vem perto a hora da partida. Então, é o entendimento de que o retorno ao mundo espiritual é uma viagem. E como toda viagem, existe o ponto de partida, né? Estejamos, pois, fortalecidos em Jesus, porque, como nos diz a Bíblia, a carne é também um vento que passa e nós somos filhos da eternidade. Que coisa maravilhosa. Fortalecidos em Jesus. Porque para viver essa experiência, nós não podemos buscar forças em outra circunstância que não seja a vivência com o Evangelho e em outro coração que não seja o coração do Cristo. O dinheiro não nos confortará. Os títulos não nos confortarão. Os cargos, o prestígio social não nos trará resignação. Só a relação íntima, estreita com o pensamento de Jesus é capaz de mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar, o ponto de vista sobre essa realidade quando ela se mostrar incontornável e inevitável. Por isso, o padre Damiano fala de ser fortalecido em Cristo, estar em Cristo, né? Uma imagem que a gente pode trazer aqui para robustecer este sentimento no nosso peito é a imagem do colo fraternal, né? Ou no caso desse irmão mais velho que é Jesus, quase paternal, né? Nos imaginarmos nos braços de Jesus, no seu colo, no seu seio, envolvido em seus braços, né? Essa é uma ideia que melhor traduz como Jesus se apresenta para nós nessa hora extrema, né? Nessa hora, nesse instante dourado, que é o momento de interromper, de encerrar a carreira no vaso físico, né? E aí continua o Emmanuel. Agora Emmanuel, autor, né? A moça escutava-o comovida, olhos marejados de pranto. Estimava-o qual se fora seu pai. Instintivamente, lembrou-se do tempo das vigorosas pregações evangélicas em Ávila, o miudinho de Ávila, né? Ninguém diria que aquele homem robusto, insinuante e sugestivo pela sua palavra franca, chegaria àquele estado de miséria orgânica. Seus olhos lúcidos denunciavam o desassombro e a serenidade de todos os dias, mas a expressão geral evidenciava enorme astenia. Então, havia ali um misto de debilidade orgânica, né? De fragilidade do corpo físico, mas o olhar, que é a janela do espírito, né? O olhar ainda transmitia aquele mesmo vigor, aquela mesma energia de sempre.
E aqui a gente lembra de uma frase de Jesus, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu me lembro, final da década de 90, né? O Chico tinha voltado a atender aqui em Uberaba, né? A receber as pessoas, dar aquele aperto de mão. Lá no Grupo Espírita da Prece, eu era adolescente ainda, eu juntava com a turminha, depois da mocidade, no sábado à noite, para a gente ir lá curtir o Chico, né? E teve uma ocasião que eu estava na janela, assim, e aí eu olhei da janela o Chico, Augusto, e o Chico tirou do bolso um bastãozinho de Vic Vaporub, né? Fazendo propaganda aqui do remédio, né? E ele abriu e desentupiu o nariz, ele estava resfriado. Estava com o narizinho entupido, desentupiu o nariz. E eu levei um baque, assim, né? Porque a gente nunca imagina que ali está uma realidade física também, né? Nossa, o Chico gripa, né? O Chico fica resfriado. E ele já bem idoso. E eu me lembro que nesse dia ele estava bem debilitado fisicamente. De forma que no final da reunião se formou aquela fila das pessoas que iam cumprimentá-lo, e com a mão esquerda ele segurava a mão direita e estendia a mão para cumprimentar as pessoas, porque a mão direita não dava conta mais de se sustentar sozinha, né? E cada vez que alguém mais entusiasmado com o encontro apertava mais firme a mão, ele fazia uma leve expressão de dor nos ossos, nos músculos, né? E no final, quando a turma foi retirá-lo da cadeira, eu acho que a fralda geriátrica que ele devia usar vazou um pouquinho e eu via a calcinha dele urinada. E naquele momento eu falei, nossa, esse espírito está nesse corpo que já não está se aguentando mais. O corpo está querendo encerrar a carreira. O corpo está fragilizado. O corpo está querendo a natureza de novo. Mas o espírito está ali vivo, né? E aí, depois que passou aquilo, passaram alguns anos. Tem uma ocasião, o amigo Haroldo estava visitando a gente aqui, e a gente foi tomar um café lá com o filho do coração do Chico, o Eurípides Gino, aqui em Uberaba. E ele contou uma coisa interessante para a gente, daquela época. Porque eu falei para ele, falei para o Eurípides, né? Eurípides, eu lembro dessa ocasião assim, assado. Eu era adolescente, eu me lembro do Chico bem doentinho. Ele confirmou que naquela época o Chico estava bem debilitado. E que por volta daquele momento, um dia ele falou assim, Chico, era um sábado à noite, você não está bem de saúde, não vai hoje no centro, fica em casa, vamos repousar, vamos descansar. E ele falou, meu filho, por favor, me deixa receber as pessoas. Já era sábado à noite, então já tinha muita gente que já se encontrava na cidade, né? Vinda de outras cidades, de outros estados, às vezes de outros países, né? E aí houve ali uma negociação entre o tutor do Chico, né? O cuidador do Chico era o Eurípides e ele, e o Chico, com muito jeitinho, foi convencendo o Eurípides e resolveram que o Chico atenderia ali na residência dele, na garagem, no portão da garagem. As pessoas seriam recebidas ali na garagem. Puseram a cadeira, a mesinha, para o Chico receber as pessoas. Foram lá no centro, avisaram as pessoas, deram o endereço, quem quisesse lá ver o Chico na residência. E o combinado é que esse aperto de mão se encerrasse por volta das 11 horas da noite. Quando foi dando 10h45 da noite, o Eurípides chegou no ouvido do Chico e falou, Chico, vamos encerrar? Ele olhou para o Eurípides com aqueles olhinhos, né? E falou, só mais um pouquinho, só mais meia hora. Aí aquilo foi até 00:30. Quando deu 00:30, o Eurípides falou, Chico, precisamos encerrar. Ele, tem mais algumas pessoas, meu filho. E a coisa prosseguiu até 2 horas da manhã. Cada vez que o Eurípides tentava encerrar, o Chico pedia um tempinho a mais, né? E a gente, Augusto, vamos ver uma gripinha, né? Às vezes vem falar assim, não, que hoje em dia dá problema falar assim, né? Às vezes a gente está com uma dorzinha nas costas, eu tenho uma hérnia de disco aqui, né? Tem um probleminha no ciático, dá uma dorzinha,
Eu chego a falar, já cheguei, falo para os companheiros assim, dá para fazer uma live mais curtinha, que as costas estão doendo, né? Falo isso, não dou conta de prosseguir, mas Chico Xavier prolongava a coisa até altas horas da madrugada, né? Isso muitas vezes na época da comunhão também. E aqui a gente vê Alcione encontrando um padre Damiano, que estava fisicamente debilitado, mas o espírito queria servir. Tanto que vai vir agora esse trecho maravilhoso, né? Que o Emmanuel diz assim: seus olhos lúcidos denunciavam o desassombro e a serenidade todos os dias, mas a expressão geral evidenciava a enorme astenia, como havíamos dito, né? Quis responder, consolá-lo com palavras animadoras, mas nada lhe ocorreu. Forte constrição da garganta lhe embargava a voz. A fraqueza do velho sacerdote desarmara-lhe o espírito carinhoso. Impossível ensaiar palavras que iludissem a gravidade da situação, quando o próprio Damiano se sentia tranquilo e conformado. Então, o doente estava conformando a visita. Imagina um negócio desse. A Alcione foi visitar ele, ela ficou abatida e ele começou a consolá-la, né? E aí começa o diálogo, né? E vendo-lhe os pés descalços, que é isso? A gente reclama às vezes da meia que está utilizando, eu quero uma de marca, né? Essa meia minha está muito sem vergonha, muito vagabunda. Comprou uma meia mais cara e o padre Damiano estava descalço. Então, olha lá. E vendo-lhe os pés descalços, perguntou: onde está o agasalho de lã? O senhor não pode ficar assim. Ele sorriu e informou: guardei-o na mala. Por quê? Insistiu ela, surpreendida. Creio que para a semana me recolherei ao pavilhão dos indigentes, na Misericórdia, ou na casa dos pobres de São Ladres. Então, olha, a Alcione olhou o pezinho dele descalço, no frio, Paris, né? Perguntou: mas cadê seu paletózinho de lã? Ele falou assim: eu já dobrei e guardei na mala. Por quê? Porque eu estou de malinha pronta. Eu vou sair daqui da casa dos irmãos, eu vou morar numa residência de caridade, né? Um lar de indigentes, um albergue de indigentes. E ela já levou aquele susto, né? Quando eu li isso aqui, eu me lembrei de uma história ótima do Arnaldo Rocha, né? Ex-esposo da querida irmã de Castro, a Meimei, contou sobre o Chico. O senhor Arnaldo, ele ia para Pedro Leopoldo, ficava na casa do Chico, hospedado, né? E um dia ele começou a reparar que o Chico usava sapatos, né? Sapato de couro, sem meias. E ele reparava aquilo, reparou uma vez, duas vezes. Na terceira vez, e o senhor Arnaldo chamava o Chico de gostosura, que era uma marca de açúcar da época, né? Porque o Chico era muito doce, né? Então, o senhor Arnaldo Rocha virou pro Chico e falou assim: ô, gostosura, esse negócio de usar sapato sem meia, isso é um chulé desgraçado, não pode fazer isso não. Aí o Chico falou: é mesmo, Naldinho? Chico, você não pode ficar usando sapato sem meia não. Aí eu falei assim: é porque eu não tenho. Aí o senhor Arnaldo levou aquele susto, voltou para Belo Horizonte, onde ele residia. Na semana seguinte, ele retornou em Pedro Leopoldo com 3 pares de meia e deu de presente para o Chico. E o Chico: que beleza! E aí o Arnaldo, conversando com o Chico, descobriu que aquele era o primeiro par de meia do Chico na vida. O Chico nunca tinha usado um par de meia na vida. E às vezes a gente reclama que o nosso guarda-roupa não está tão cheio e quer desrespeitar as normas sanitárias, às vezes de isolamento, porque precisa para ontem comprar uma roupa nova, né? Porque não sabe se contentar com a roupa que tem. E aqui nós temos o padre Damiano, que tinha um único agasalho de lã. Ou ele punha na mala para ir morar no lar de indigentes, ou ele punha no corpo. Ele não tinha escolha, né? A Alcione, ela reage, né? E ela diz: não pode ser, que exclamou a filha de Cirilo,
contristada, né? O Cirilo Davenport. Não podemos concordar com seu recolhimento a casas religiosas, como indigente. Nós ainda aqui estamos. Então, ela vai dizer, lá é um lar para pessoas que não têm mais com quem contar. Não tem família. Mas o senhor tem família. Nós somos sua família. O senhor não vai, não. Pode contar conosco. Lembrando, gente, que a Alcione, a Madalena, né, o Rob, o pequeno Rob, eles eram pobres. A Alcione estava correndo atrás de emprego, estava desempregada. Mas falou para esse velhinho, não, o senhor tem a mim, eu vou cuidar do senhor. E aí, ele responde para ela, que tem isso, Alcione? Não devo sobrecarregar teu coração, que enfrenta agora tantas lutas em silêncio. Além disso, não será útil o meu internamento nas instituições piedosas? Olha, ele está percebendo, eu vou ser útil lá. Atualmente, não poderei me ocupar dos ofícios eclesiásticos, mas lá, entre os necessitados, talvez encontre algum serviço nas prédicas evangélicas aos mais desditosos. O padre Damiano não estava querendo ir para lá para comer, para dormir, para ser cuidado, não. De repente, a Alcione levou um outro susto. Porque ela se deu conta que ele estava querendo ir para a casa de caridade para trabalhar. Ele pensou, na minha condição de enfermo, eu não posso mais rezar uma missa. Mas se eu for morar no meio dos sofredores, com outros sofredores, eu posso falar de evangelho para eles e continuar minha carreira. Aqui isolado, não estou ajudando ninguém. Eu vou lá falar de evangelho com outros doentes como eu, com o mesmo mal que eu. Olha só, queria trabalhar. Queria continuar trabalhando. E aí vem a frase, a fala do padre Damiano, que inspirou, né, essa conversa nossa de hoje. Ele diz assim, o catre da indigência deve proporcionar meditações sadias. Olha, o catre da indigência deve proporcionar meditações sadias. Todos nós, se não formos colhidos num desencarne repentino, se tivermos que vivenciar um retorno à pátria espiritual que inclua previamente um período de hospitalização ou de convalescência ou de enfermidade, todos nós teremos essa oportunidade da reflexão, da introspecção proposta pela doença. Porque é esse o sentido de se adoecer. A doença é a medicação da alma, muitas vezes. Muitas vezes, um câncer é a quimioterapia da consciência. É através da enfermidade grave, ocasionalmente incurável, que a gente passa toda a vida em revista e fazemos, nos instantes finais, na hora extrema, as reflexões que o Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, afirma que nós deveríamos fazer diariamente, doentes ou sãos. E aí continua o padre Damiano. E não será isso um acréscimo de misericórdia? Poder adoecer é uma manifestação da misericórdia divina. Miserere, miséria, cordis, coração. Temos um coração miserável, empobrecido pelos nossos impulsos incontidos de inferioridade. Uma enfermidade nos possibilita o enriquecimento desse coração. É a possibilidade de nós retornarmos para o mundo espiritual numa condição mais próspera, mais digna. Porque se muitos de nós retornarmos para o mundo espiritual, no estado em que nos encontramos de pobreza psíquica, hoje,
chegaremos lá mendicantes. Ó, e aí encerra essa fala o padre Damiano. Basta lembrar que o mestre não teve. Olha, Jesus não teve um lar de indigentes para desencarnar. Ele não teve o amparo de um coração generoso, como foi Alcione. Como é que Jesus desencarnou? Como é que ele deixou o plano físico? Aí o padre Damiano começa a descrever. Seu derradeiro pouso foi a cruz. Seu último caldo, um pouco de vinagre. Sua última lembrança do mundo, a coroa de espinhos. Então, vamos raciocinar. Agora muda tudo. O padre Damiano era um sortudo, um afortunado. O padre Damiano estava ali tendo uma caminha, com um colchãozinho. Jesus teve uma cruz com pregos. O padre Damiano tinha uma sopinha rala, uma sopinha fraquinha, mas era sopa, era água com legumes. Jesus, a última coisa que ele bebeu foi vinagre. O padre Damiano tinha um travesseirinho de palha, enquanto Jesus teve uma coroa de espinhos. Então essa indigência, essa pobreza do padre Damiano, era luxo perto daquilo que Jesus escolheu para si. Aceitou para si. Quando a gente projeta a nossa vida hoje, Augusto, aí que a gente fica com vergonha. Epidemia, isolamento, quarentena, com água encanada, com rede elétrica, com internet banda larga, é brincadeira, né? Que sofrimento, né? Que sofrimento! Com delivery, pedindo comida pelo telefone. E reclamando, né, amigo? Né? Muito. Liga para a farmácia, pede o remedinho em casa. Farmácia entrega. Liga para o restaurante, liga para o açougue, para a padaria, entrega. Luz elétrica, internet para falar com os parentes. Aguinha quente na hora de tomar banho. Não é? Exatamente. Reflexões, acho que para semana toda, no mínimo, né? Para a gente conseguir colocar nossas ideias em dia. E eu acho que esse assunto veio bem exatamente nessa época que a gente está sendo convidado. Eu sempre digo, né, que diariamente a refletir e em condições muito privilegiadas, né? Sentado na primeira fileira, assistindo um show do seu famoso principal, né? Famoso que você sempre quis estar lá e ainda assim reclamando, né? Que não reclamando certo ainda, né? E aí o encerramento, só para a gente poder estar encerrando, né? A frase final dele, de fato, porque aí a Alcione fala assim, mas o senhor está sem dinheiro para se manter, eu vou arranjar um dinheirinho para o senhor. E ele fala, de fato, meus recursos estão esgotados com as despesas que fui obrigado a fazer aqui em São Jacques. Mas não nos preocupemos com dinheiro, filha. Augusto, eu acho que todo espírita que está acompanhando essa live hoje devia lá no Renúncia pegar essa frase. O sujeito estava sem um tostão no bolso, dependendo da caridade alheia. E a última frase dele na conversa com a sua benfeitora é: não nos preocupemos com dinheiro, filha. Então isso eu vou dizer para todo mundo que está angustiado se por causa do coronavírus vai ter emprego ou não vai ter, se vai ter 13º ou se não vai ter, se vai dar para participar do Black Friday ou não, se vai dar para, né, trocar de carro ou não, se vai dar para pagar a parcela do carro financiado ou não. Não nos preocupemos com dinheiro. Nessa situação estamos todos. Mas o mais importante agora não é se preocupar com a morte física e nem se preocupar com o dinheiro que vai faltar. É se preocupar com qual o sentido dessa experiência coletiva. O que Deus quer de nós. Quando isso tudo terminar, o que eu devo ter angariado para o meu mundo íntimo?
Que valores devem fulgurar, brilhar no meu coração quando isso tudo passar? Mesmo se eu tiver adoecido ou não, se eu tiver desempregado ou não, se eu tiver desencarnado ou não, o espírito é imortal. E ao atravessar qualquer coisa que a providência divina tiver proporcionado para nós, uma coisa é certa, eu não posso ser o mesmo mais. Eu preciso ser alguém melhor, porque senão eu terei perdido o benefício da dificuldade. Eu terei passado por tudo isso, por todas essas dificuldades, e não vou ter obtido o benefício que me era proposto pela providência divina. É isso. Grande abraço para todo mundo. E agora eu deixo a palavra ao Augusto. Luísa, nós só temos que te falar obrigado. Gratidão de coração pelas reflexões que nos tira daquela zona de conforto, que justamente essa é a pergunta que eu acredito que todos nós devamos nos fazer todos os dias. O que Deus espera de nós com tudo isso? Qual é o propósito de vida que nós temos nesse momento de pandemia, de crise? Qual é o meu papel enquanto ser encarnado, espírito ou espírita, né? Qual é a minha responsabilidade para com os que estão junto de mim, né? Qual é a minha renúncia, né? Como a gente tomou como base essa obra tão linda, rica e densa, porém muito rica, que qual é a renúncia, qual é o que eu abro mão de mim para doar no próximo, né? Como Cristo diz, né? A gente às vezes precisa de se esquecer para encontrar no outro. Então, qual é a nossa escolha, né? Eu acho que uma frase que um amigo nosso disse, Públio, eu acho que foi muito legal. Ele falou que a gente só sente as pedras quando o nosso pé sangra. E aí eu acho que essa crise veio para tirar a gente dessa zona de conforto, para a gente entender o que realmente importa, né? Nos reconhecer espíritos e espíritas, né? Praticantes na prática mesmo, é meio até óbvio falar, mas só é espírita para quem pratica, não é somente quem lê, quem entende, né? E eu acho que todo dia a gente está sendo convidado. E quanto mais conhecimento e consciência de aplicabilidade a gente tiver, menos débito a gente vai somar, porque, infelizmente, a gente vai ter débito, né? A gente sabe que nesse ordem em que nós estamos, infelizmente, ou felizmente ainda não teremos a sensação da felicidade plena, mas nós teremos a oportunidade do caminhar. E a gente sem fé é como alguém querendo colocar o pé sem ver, né? Mas sabe que Deus vai colocar o chão ali, né? Amigo, gratidão mais uma vez, tá? Espero que a gente possa ter mais outras chances como essa, tá? Quem não leu, gente, não perca tempo, leiam o livro. Denúncia! É uma bênção, é uma prece, é uma cura, é muito bom. E a gente consegue entender através da exemplificação, né, de vários espíritos que naquela época se dispuseram a essa provação e que a gente aprende muito pelo exemplo deles, que a gente possa colocar em prática nossas vidas. Então, eu espero que todos fiquem bem, em seus lares confortáveis, né, privilegiados, que reflitam sobre o seu privilégio e qual é o seu ato de renúncia para com o próximo, né? Mais uma vez, Coisa boa. obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Deus abençoe a todo mundo da Casa do Caminho, quem acompanhou a live aí também. Que assim Um seja. abraço. Para quem não conseguiu entrar a tempo, essa live vai estar salva no IGTV do Instagram da Casa do Caminho, aqui que a gente está assistindo. E eu vou subir agora para o canal YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem com Deus, amigos, e que a gente se encontre em breve. Abraço. Tchau.